Olá, eu sou Gustavo Meirelles, médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da Agfa. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, principalmente na saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Na primeira parte do nosso episódio, falamos da evolução do supply chain na área da saúde e das principais inovações em curso. Nós abordamos as falhas no fluxo de informações e dados na cadeia de suprimentos da saúde e como podemos melhorar a eficiência desse processo. Por fim, nós começamos a mencionar algumas das inovações mais impactantes que estão ocorrendo atualmente no setor. Para continuar a nossa conversa, eu tenho o prazer de receber novamente a Mayuli Lourbe Fonseca, que é fundadora das empresas UniHealth Logística Hospitalar e Roma Sistema de Tecnologia Associados, e o Gustavo Galvão, que é CEO e fundador da Stark4PL. Mayuli e Gustavo, prazer ter vocês aqui novamente. Grande prazer. Obrigada. Bem, a gente vai retomar nossas perguntas. Vou começar dessa vez aqui com a Mayuli. A gente falou na primeira parte do episódio sobre inovações, e aí você citou um pouco do que está sendo feito em inteligência artificial, mas eu queria que você explorasse isso melhor. Fiquei curioso para saber o que vocês estão usando, né, de inteligência artificial, de blockchain, dados na cadeia de supply chain na saúde. A Roma é uma criação exatamente para a gente explorar melhor a questão de inteligência artificial dentro da área de saúde, né? A UniHealth é uma operadora logística. A gente, como operador logístico, tem muita informação. E o que a gente fez foi criar ou fazer um spin-off para uma área de tecnologia pura. E essa área de tecnologia pura estuda como é que a gente vai fazer a utilização de dados que hoje existem dentro das nossas plataformas, que são dados públicos, e como é que a gente vai usar esses dados para fazer ou melhorar a cadeia de abastecimento. O que a gente fez, a primeira coisa foi a gente criou um data lake, e desse data lake, o que a gente está fazendo agora é gerar informações que vão agregar valor. Então, quais são as correlações, por exemplo, de itens dentro de uma cadeia de abastecimento de um hospital? Então, o item A é usado sempre com o item B, a aspirina é sempre usada com o omeprazol, o que quer que seja. Então, qual é a correlação desses itens? Isso ajuda a gente saber como é que a gente precisa comprar esses produtos, como é que a gente precisa olhar para esses produtos dentro da cadeia, dentro do hospital. Então, o que a gente está fazendo também é em blockchain, colocando essa data para rodar nesse blockchain e não centralizando essa informação em um lugar só. Então, por exemplo, hoje eu tenho informações vindo não só do Brasil inteiro das nossas operações, mas da Latinoamérica das nossas operações também, e eu consigo, através de tecnologias de blockchain, fazer tokenizações de informação e disponibilizar essas informações para os nossos clientes, para eles poderem usar e melhorar a cadeia de abastecimento deles através de melhor planejamento, de melhor gestão da cadeia de abastecimento dentro do hospital. Então, é uma área nova, a gente está criando ainda fatos, ou criando ainda quais vão ser as informações que efetivamente serão utilizáveis e eficientes, e aí é uma questão de errar, acertar, errar, cair, levantar de novo, começar de novo, mas tem sido uma jornada bastante interessante, porque a quantidade de informações que a gente tem só pela gestão das cadeias de abastecimento dentro dos hospitais, dá para a gente uma quantidade de possibilidades gigantescas de informação e de como usar essa informação. E o grande problema hoje da IA é isso, tem muita informação e muita gente não sabe como usar essa informação. Então a gente está padecendo desse mesmo sofrimento. É isso que o Gustavo citou, né, na primeira parte do episódio, que é a questão de timing, mas eu vejo aqui essas soluções de vocês com um potencial gigantesco, porque talvez até ajude a resolver aquele problema que você citou na primeira metade, que é eu tenho um monte de coisa, meu cliente não quer pagar porque não enxerga valor naquilo, né? Então, aqui eu pelo menos vejo um valor gigantesco de uma predição de risco de desabastecimento, conseguir controlar melhor o estoque, conseguir ter inteligência de fato, com base nos dados, para melhorar o atendimento ao paciente, né? A gente vai falar mais disso daqui a pouco, mas... E a gente tem um case interessante, pouquinho antes do fechamento do Brasil pela pandemia, em janeiro, como a gente tem esse data lake, como a gente está fazendo estudos de correlação e de diferenças de consumo, a gente viu um pico de anti-infecciosos em janeiro.
Uhum. E a gente correu e falou para o nosso cliente. Obviamente, nós estamos no contexto mundial, a gente sabia que existia uma pandemia e o Brasil achando que não ia chegar aqui. Então, a gente chegou nos nossos clientes e falou: olha, se abasteçam, comprem EPI, comprem produtos, porque a pandemia já chegou no Brasil. Ela só não está sendo ainda divulgada ou só ainda estão, acho que estou esperando o carnaval para depois avisar. Porque foi exatamente o que aconteceu, né? Aconteceu o carnaval, em começo de março fechou, e os nossos clientes estavam abastecidos, e a gente teve muito menos problema do que se noticiou por aí dentro dos nossos clientes com falta de EPI e falta de produtos dentro do hospital, porque a gente conseguiu fazer uma predição baseado no engatinhar da nossa IA, tá? A gente estava começando o IA. Então, foi muito interessante, porque dá uma perspectiva de qual é o potencial desse caminho que a gente está tomando. Isso é muito relevante, né? A gente estava falando aqui antes também sobre essa questão das próximas epidemias, né? E que, por exemplo, a gente não vai precisar ficar esperando, olha, teve um caso. Muitas vezes vai ser por uma busca no Google, ali no Google Trends, e tem uma busca muito grande em uma determinada região do planeta de febre, tosse, falta de ar. Opa, tem alguma coisa ali. Ou os wearables, né? Os relógios inteligentes, uma variação, por exemplo, na frequência cardíaca. Eu queria que o Gustavo contasse um pouquinho mais. A gente também citou um pouco ali a internet das coisas, vocês falaram de algumas outras inovações. Tem mais alguma coisa, Gustavo, que você queria destacar aqui, que você olha para o futuro e que vai impactar bastante o setor? Bom, primeiro eu queria dizer que eu fico bastante satisfeito quando eu vejo parceiros igual a Mayuli aí falando sobre tecnologia e tal, porque isso facilita demais minha vida, né? Eu como Forpiel, eu sou uma empresa asset light, né? Então eu não tenho ativos, nem caminhões, armazéns, nem desenvolvo software. Então, o que a gente faz é a gente integra tudo, né? Então, a gente busca a melhor solução para o nosso cliente e a ideia é que a gente sempre busque soluções que já existam no mercado, né? Então, com isso eu não preciso desenvolver nada, simplesmente fazer a integração e fazer a gestão disso daí. Então, isso para mim é ótimo, que você continue assim, né? Mas sim, existem várias outras casos que a gente pode até citar, né? Então, assim, eu vejo, até entrando um pouco na questão do cliente final, né? Então, eu vejo aí uma tendência muito forte com relação a utilizar a tecnologia para entender o comportamento, né, de distribuição, o comportamento dos clientes, porque muitas vezes você fala assim, não, eu tenho, sei lá, um OTIF de 97%, significa que de 97% eu consigo entregar o produto certo, no momento certo, na quantidade certa, né? Ok, mas e os outros 3%, né? E uma vez a gente conseguiu identificar que nesses 3%, existia, não em todas as ocasiões, mas na grande maioria, um erro com o mesmo cliente. E por coisas básicas, né? Então, assim, a gente começou a colocar em prática o que a gente havia conversado até com a Mayuli, a questão de machine learning, né? A gente começou a estar colocando avaliação de distribuição para tentar entender na ponta o que o cliente está querendo, quais são as dores dos clientes, né? E o que a gente consegue fazer para ajudar os nossos clientes. A gente já é todo vinculado, já está todo linkado aí com CRMs dos nossos clientes, então o Salesforce, etc. A gente consegue dar uma visão para o nosso cliente do que o cliente dele está querendo, o que está acontecendo, né? Então, a gente tem trabalhado bastante nisso, nessas iniciativas de Customer Experience, e a gente está voltando cada vez mais para o CC, né? O Customer Centricity. Então, a gente busca, a gente entende, né? E buscando a solução para o cliente final, para o paciente, foi o que a maioria até comentou lá atrás, a gente vai achar a melhor solução para o ecossistema, para a cadeia como um todo, né? E naturalmente isso vai acontecer. E aí a gente começa a trabalhar, aí já está falando de Big Data, né? Começar a trabalhar, utilizar a inteligência artificial para nos ajudar. E não é questão de ter informação. Muitas vezes a gente tem informação, mas não sabe exatamente para que utilizá-la, né? Então a tendência é que a gente comece a entender um pouquinho melhor e comece a ajudar nossos clientes a dar um atendimento cada vez melhor para o paciente final. Então, assim, eu vejo cada vez mais a área de saúde indo no encontro do cliente na casa do cliente, de home care, né? Então, cada vez menos ele indo para o hospital, cada vez indo menos para o laboratório. A gente já está falando aí de digitalização, de colocar tudo na nuvem, tem prontuário eletrônico, enfim. Acho que existem várias tecnologias e várias coisas que a gente precisa fazer, mas igual eu sempre falei, você comentou aí, qual que é o timing disso, né? A gente não sabe, é difícil. Resta saber quando a gente vai chegar nisso, porque esse é o grande problema. Para mim é frustrante, porque o Gu tá morando nos Estados Unidos agora, né? Então ele tem uma outra visão de realidade. Então, quando a gente vai para fora e vê isso, e chega aqui no Brasil e vê uma resistência horrorosa. Gente, eles estavam querendo voltar atrás com a consulta telemedicina. Oi,
Quer dizer, as pessoas estão cada vez mais fora do Brasil, indo para a questão de tipo, não quero paciente no hospital, não quero paciente saindo de casa, eu quero o paciente o mais confortável possível. Aqui a gente está falando, não, vamos revogar a possibilidade de fazer consultas online. Eu acho que esse caminho é esse mesmo, não só com relação a isso, mas até com relação a serviço, né? Diagnóstico, por exemplo. A gente está falando de diabetes, então ter equipamentos, devices na casa do paciente que ele consiga entender, que consiga jogar na nuvem e alguma inteligência artificial e consiga entender e falar o que realmente essa pessoa pode ter, né? Então, acho que o caminho é nesse sentido aí. Agora, um grande ponto do supply chain é essa parte de home care, por exemplo, ainda é um dígito só, né? Em market share, no negócio como um todo. E a tendência é crescer, mas quando isso vai crescer? E eles estão preparados para isso hoje? Eu acredito que não ainda, né? Então, existe um caminho para seguir. Nos Estados Unidos, eles estão bem mais avançados, sim, estão, mas até hoje eles não têm a visibilidade da cadeia como um todo, né? Ainda não. Lógico que lá o mercado é gigantesco, muito maior do que aqui, mas fala assim, não, lá já tem a solução para tudo. Não temos solução para tudo tampouco, entendeu? Mas acho que a tecnologia tem avançado muito rápido e eu espero que realmente nos próximos 5, 10 anos realmente o cenário seja totalmente diferente, né? E a gente tem visto, né? Até a questão do Covid para cá dá impressão, eu acho que eu tô ficando velho também, né? Porque meus filhos, por exemplo, me tratam como se eu acho que eu sou o último dinossauro que Deus esqueceu na face da Terra, né? Então, muitas vezes a gente não consegue acompanhar tudo aí. Mas a tendência realmente é que a gente avance cada vez mais. Então, assim, e vai chegar num momento que tudo que a gente conhece de logística, a gente joga no lixo e começa tudo de novo, né? A gente falou bastante isso aqui em outros episódios, né, da medicina de precisão, você citou aqui hoje. Então, tem já várias empresas indo muito para esse caminho. Mais do que a análise só do genoma, é ter o medicamento certo para a pessoa certa. Então, tem diversos pontos aqui que vão revolucionar, certamente, o setor também de supply chain na saúde. E não só isso, a questão da responsabilidade, até que a Marília falou, né? Porque imagina, eu dei o exemplo do meu caso de Parkinson, mas se fosse um medicamento oncológico, eu cometi um erro, mandei o remédio errado para a pessoa errada, entendeu? Uhum. Eu posso matar a pessoa, né? Então, assim, até onde que a gente consegue, a gente está realmente com controle para garantir que isso não vai acontecer. Ótimo. Eu queria passar para a Mayuli agora e ouvir como é que você enxerga o futuro, né? Quais são as principais tendências aqui no Brasil nos próximos anos para o setor de supply chain na saúde? Eu acho que a primeira grande tendência é a gente ter um pulo regulatório. Eu acho que a Vigilância Sanitária, a Anvisa, já está fazendo esse trabalho de olhar a cadeia de abastecimento com novos olhos, com novos players. Então, a gente vai ter uma mudança regulatória importante. E eu acho que cada vez mais o Brasil vai ser empurrado em receber essas tecnologias e aceitar essas tecnologias com mais tranquilidade, né? O Brasil não é conhecido como ser o primeiro a adotar as tecnologias, novas tecnologias, e não é um país de grandes inovações, principalmente na área de saúde, que é uma área bastante tradicional, bastante cuidadosa, mas eu acho que, inevitavelmente, o Brasil vai adotar muitas tecnologias na cadeia de abastecimento que vão facilitar muito e vão baratear muito a questão de saúde, e a questão de atendimento e a questão de saúde da nossa população. Porque eu acho que isso não vai acontecer só no setor privado, eu acho que isso vai acontecer também no setor público. Tomara. Porque o nosso SUS é o nosso maior sistema de saúde. Então, hoje eu tenho vários clientes do SUS, eu tenho vários lugares em que a gente está começando a introduzir tecnologias que eu não tenho em hospitais privados. Porque o SUS, como ele é tão carente, ele é mais aberto e ele sabe que ele não sabe fazer, entendeu? Então é mais fácil você fazer introduções de tecnologia. Eu tenho um projeto em Minas Gerais, que é um projeto que a gente está nele há 10 anos mais ou menos, é o Hospital dos Servidores de Minas Gerais. A gente tem dispensários eletrônicos em todos os lugares, a gente fechou farmácias, a gente tem beira-leito dentro do centro cirúrgico, a gente tem um monte de coisas que eu não vejo em hospitais privados de primeiro e segundo nível em São Paulo. Porque, de novo, não tem investimento no supply chain. O investimento todo vai para cuidado do paciente no que diz respeito a diagnóstico, no que diz respeito às cirurgias, no que diz respeito ao cuidado assistencial. O problema é que a gente precisa elevar tudo, a qualidade de tudo, para ter um melhor atendimento para o paciente, porque não adianta ele sair de uma super cirurgia e não receber o medicamento. Exato. Ou não ter o que você citou também, não ter uma farmácia clínica para avaliar se
tem risco de interação medicamentosa, né? Então, não adianta ir só para um lado, né? E não olhar o outro. Vocês citaram muito aqui também como que um bom fluxo de dados, de informações, consegue impactar positivamente a experiência do paciente, né? Que é o maior interessado nisso tudo. Eu acho que é isso. O Brasil vai ser obrigado a adotar novas tecnologias e entrar na era do IA mais rápido do que nunca, porque a gente hoje é globalizado, todo mundo sabe, Sim. todo mundo conhece os wearables. A gente estava conversando sobre o Neuralink, que acabaram de implementar um chip na cabeça de uma pessoa. Então, todo mundo sabe isso. E os pacientes vão começar a demandar. Vão começar a exigir, vão começar a querer. Então, o Brasil vai se obrigar a fazer isso, querendo ou não. Esse é o meu prognóstico. Não sei se no curto prazo, mas com certeza no médio e longo, eu concordo com o Gu, em 5 anos a gente vai ver uma diferença significativa do que a gente vê hoje dentro das cadeias de abastecimento na área de saúde. Muito bom. E você, Gustavo, o que você teria aí de visão? Olhar para se você tivesse uma bola de cristal, como é que você veria o Brasil daqui a 5, 10 anos? Eu vejo o seguinte, eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda. Eu acredito que a demanda existe, né? Então, isso tem avançado no sentido de, voltando um pouco na questão da história aí, né? Então, assim, todo o modelo de 3PL, agora eles estão começando a ver que vale a pena também terceirizar a parte de gestão, né? Então, isso é uma coisa, e focar cada vez mais na operação deles. Temos conseguido quebrar alguns paradigmas, né? Então, assim, por exemplo, no hospital, por que o hospital precisa ter o estoque grande lá na unidade dele, perto da Paulista? Não precisa disso, né? Então, assim, por que o hospital precisa colocar num armazém de state of the art produto oncológico e cadeia de frio junto com hotelaria, cama e etc. São algumas mudanças de processo, de mindset, que acredito que vai acontecer sim, já está acontecendo bastante rápido, porque não adianta você querer implementar uma solução de tecnologia num processo que está capenga. Que aí não vai funcionar e as pessoas vão falar que a tecnologia não funcionou. Uhum. E, na verdade, não é a tecnologia, são as pessoas que não fizeram funcionar. Total razão. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma tendência. Eu vejo também, cada vez mais, um papel cada vez mais importante do home care. Né? Então, eu vejo isso bastante claro. Né? Isso nos Estados Unidos está acontecendo muito, que é um custo bastante alto, não só para os planos de saúde, mas também para o governo, né? Então, assim, quanto mais conseguir fazer isso para o governo é melhor também, redução de custos na cadeia como um todo. E eu vejo aí empresas do setor de 3PL, como cada Mayuri, que cada vez vão entrar mais em nichos de mercado, né? Então, hoje a gente já tem uma tendência, e eu vejo aí nas minhas análises, que de operadores em nichos, né? Então, você vê um operador pequeno em grandes centros que vai conseguir atender toda a região metropolitana com o PME para cirurgias emergenciais. Isso aí já tem hoje, então tá indo nesse sentido. Eu vejo empresas focadas, por exemplo, no cada maior em intra-hospitalar, né? Em questão de tecnologia também. Eu vejo aí empresas já voltadas para manutenção de equipamentos e também de partes de peças, perto de aeroportos, para conseguir atender isso mais rápido. Então, existe uma questão de reavaliação do supply chain como um todo, e aí sim começar a identificar as tecnologias que existem no mercado e a aplicabilidade disso no time certo para poder fazer as coisas acontecerem. Então, acho que esse caminho é um caminho que começou aí com o Covid aí, e vai se estender por mais uns 5 anos até a gente ter a maturidade de um sistema um pouco mais eficiente do ponto de vista de supply chain. Excelente. Bem, nós estamos chegando no final aqui do nosso episódio. E aí eu deixo aberto para vocês dois uma mensagem final para quem está nos ouvindo. Primeiro a Mayuri, depois o Gustavo. As damas primeiro. Bom, eu acho que é super importante isso que você está fazendo, esse trabalho que você está fazendo. Exato. De divulgar tecnologia, divulgar inteligência, fazer com que as pessoas comecem a pensar a respeito, porque esse é o grande primeiro passo para a gente criar uma mudança efetivamente significativa e estrutural. Então, eu quero te parabenizar. Fico muito feliz de poder contribuir. E foi um prazer estar aqui contigo. Quando você quiser fazer essa discussão, não só aqui no podcast, mas em qualquer momento, a gente está disponível. E para todo mundo que está ouvindo, comecem a pensar como é que vai ser o seu futuro agora. Porque se você não começar a pensar como vai ser seu futuro agora, o futuro vai te atropelar. Porque infelizmente, ou felizmente, na minha opinião, a gente está numa era em que as coisas não acontecem mais em 20 anos ou em 100 anos como elas aconteciam. Elas acontecem em 2, 3 anos. E tudo muda em 2, 3 anos. E se você não começar a olhar agora e não se preparar, daqui a 2, 3 anos você está obsoleto. E você sabe o que é estar obsoleto dentro de um mundo em que tudo é muito rápido e é muito nervoso. Você morre.
né? Então, essa é meu conselho. Excelente, Mayuli. Que as pessoas Obrigado. comecem a pensar agora no que elas querem ser daqui a 2, 3 anos. Acho um ótimo ponto. Nós estamos, talvez, no momento da maior revolução tecnológica, né? Estava vendo, inclusive, ontem um gráfico que foi compartilhado de uma análise super interessante e a gente pensa muito, puxa lá atrás, a revolução industrial, ou depois, olha, não, o celular, o avião. Não. O momento da maior revolução tecnológica da história é exatamente esse que a gente está vivendo agora. Então, tem um monte de desafios, né? Porque, puxa, tem tanta coisa para aprender, tem tanta coisa... Ao mesmo tempo, diversas oportunidades. E essa é mesmo a ideia aqui do podcast Inovação em Saúde, é conseguir receber pessoas como vocês dois para que possam passar para quem está nos ouvindo essas inovações que a gente está vendo. Eu vou passar para o meu xará aqui. Eu corroboro o que a Mayuli disse. Na verdade, você sabe que eu sou até um fã do seu trabalho de podcast e tenho acompanhado quase todos, né? E acho que o caminho é esse daí. Acho que a gente precisa cada vez mais passar essa informação para frente. Eu, como Forpiel, meu papel é segurar na mão de todo mundo, né, para tentar colocar todo mundo debaixo da mesma guarda-chuva aí, trabalhando para o mesmo intuito, mesmo objetivo. E eu tenho sentido, como a Mayuli disse, uma certa resistência, que é normal que isso aconteça, tudo que é inovação, coisa diferente, ainda mais no setor da saúde, realmente demora um pouco para acontecer. Mas as coisas estão aí. Eu não acho que as mudanças foram temporárias, que vão voltar para trás, muito pelo contrário, eu acho que vai acelerar cada vez mais. E a gente tem que estar preparado para o bonde, a hora que o bonde passar, a gente conseguir subir no bonde, né? Então, a ideia é essa. Eu vejo um mercado cada vez mais automatizado, cada vez mais na nuvem, mas são pessoas, né? São pessoas e fica difícil a gente conseguir identificar realmente o time de cada um deles. É isso. Também acho que é um outro ótimo ponto, Gustavo, que você traz, porque tem toda a inovação tecnológica, mas a gente tem que ajudar a formar as pessoas para que elas possam também usar bem e integrar, né? Aí é o chavão, né, da integração do homem com a máquina, mas é uma grande verdade, porque não vai adiantar ter um lado só sem o outro, né? Que adianta eu ter, a Mayuli citou isso aqui algumas vezes, eu tenho a melhor ferramenta de inteligência artificial, mas não, eu tô lá com minhas pastas manuais e fazendo a correção. Então não, eu preciso fazer o processo de forma acoplada, né? As pessoas tem que estar preparado para isso, né, Gustavo? Porque assim, as coisas estão vindo e você tem que entender que é um processo de transição, né? Não adianta você falar assim, não, a partir daqui 30 dias vai estar tudo automatizado. Não vai estar, né? Você sabe que existe uma evolução nisso, um ramp-up, né, disso daí. Mas você tá de parabéns, meu amigo, tá de parabéns mesmo. Não, eu que agradeço muito a presença de vocês dois aqui, foi um prazer recebê-los. Tenho certeza que quem está nos ouvindo vai aproveitar demais essa conversa e aprender muito sobre as inovações e os caminhos do supply chain na saúde. Então, muito obrigado. E para você que está nos ouvindo, se gostou desse episódio, não se esqueça de nos dar uma nota 5 estrelas na sua plataforma preferida de podcast, divulgar com seus amigos, colegas, contatos, postar nas mídias sociais. É assim que nós conseguimos ajudar a disseminar informação de qualidade em saúde e promover a inovação. Muito obrigado.